Olá, alunos do 7º ano. Hoje vamos conversar sobre texto informativo. Com certeza vocês já leram vários textos informativos que, como a própria palavra sugere, serve para que nós tenhamos informações a respeito de algum assunto considerado importante. Tão importante que alguém, um escritor, foi lá e fez o texto informativo porque considerou que é necessário que todos tenhamos essas informações. Então fez o texto, elaborou e publicou. Então vamos conhecer um pouquinho do texto informativo enquanto gênero textual. Ele tem algumas características e é importante a gente aprender, né, para compreender ali a diferença entre um texto informativo, um texto dissertativo, um artigo de opinião, né, textos de outros gêneros, ok? Então cada qual deles apresenta algumas características, alguns elementos composicionais e é o que nós vamos estudar. Então, os objetivos consistem em identificar as informações nos textos, reconhecer a linguagem e a estrutura de textos informativos. Eu parabenizo vocês mais uma vez por estarem aí aprendendo sobre gêneros discursivos, elementos composicionais de cada gênero, meus parabéns. Peguem os materiais para realizar as atividades, que é sempre importante vocês fazerem um exercício antes da correção, porque isso com certeza ajuda a enriquecer o intelecto, né, e faz com que vocês se tornem mais inteligentes. Por isso vocês são tão especiais. Continuando aqui então. Para começo de conversa, você já leu ou costuma ler um texto informativo? Em quais veículos, mídia, encontramos esse gênero textual? Em quais veículos de comunicação? Onde é comum nós encontrarmos textos informativos? Então, observe que nós temos aqui algumas imagens, né, alguns elementos da linguagem não verbal para contribuir com a nossa reflexão nesse início de conversa. Na primeira imagem nós temos a presença ali de um robô, né, utilizando um notebook para obter informações. Provavelmente ele está lendo um texto informativo ou está pesquisando um, né, já que essa é a temática que estamos trabalhando. Na segunda imagem nós temos a figura ali de um jornal, então alguém tendo informações, lendo textos informativos por meio do jornal impresso. E na terceira imagem nós temos também um garoto, um jovem ali com um celular na mão, mostrando que por meio desses equipamentos móveis a gente também consegue ter acesso às informações e fazer a leitura de textos informativos e textos de diversos gêneros. Então vamos fazer a leitura aqui de um deles, pessoal? Olhem aqui o título. A água do mar e seus benefícios para a saúde. Saiba como ela ajuda o organismo. Ir à praia, pegar sol e dar um mergulho no mar para aproveitar as altas temperaturas do ano é mais do que uma prática relaxante de lazer, é sinônimo de saúde. Além de trazer paz e refrescância ao corpo e à mente, quando entramos em contato com a água salgada, o nosso organismo também responde da melhor forma, fortalecendo desde questões estéticas, como a pele, até o combate de doenças. Primeira atividade para aquecer a nossa discussão. De acordo com o texto, por que ir à praia, pegar sol e dar um mergulho no mar são sinônimos de saúde? Quais informações vocês conseguem abstrair ali desse texto? Um tempo para a gente aquecer com essa primeira atividade.
Então, pessoal, vocês observaram, né, que foi deixado aí um tempinho para vocês o slide com o texto para ajudar, né, facilitar que vocês aí encontrem a resposta, né? Então, vejam, como proposta de resposta, nós podemos afirmar que isso aconteceu, né, o fato de você ir à praia, pegar sol e dar um mergulho no mar é considerado sinônimo de saúde, porque além de trazer paz e refrescância ao corpo e à mente, quando entramos em contato com a água salgada do mar, fortalecemos a pele e combatemos doença. Olha que texto interessante, né, para a gente pensar aí no quanto que o mar, a água da praia pode ser benéfico para a nossa pele, para a nossa mente, para o nosso organismo como um todo. Continuação da leitura, então venham aqui comigo, vamos lá. Saiba mais sobre os benefícios do banho de mar para a sua vida. De acordo com a dermatologista Gabriela Albuquerque, a água salgada possui elementos curativos e que facilitam uma boa hidratação na pele, diminuindo possíveis reações alérgicas e coceiras. A água do mar é rica em diferentes sais minerais e alguns metais que ajudam a cicatrizar a nossa pele, em especial cálcio, magnésio, sódio, potássio e o ferro. O próprio cálcio e o magnésio são dois minerais importantíssimos para a recuperação de feridas. Segundo estudos, outro ponto interessante é que a água do mar não irrita a pele, destaca a profissional, ressaltando: por isso, sempre que atendo pacientes com pele extremamente seca, recomendo o banho de mar. Crianças com dermatite atópica também melhoram muito com este tratamento. A psoríase, por diminuir a reação imunológica provocada pela doença na pele, também tem um ótimo resultado com os banhos de mar, destacou. Então, observem aqui que a citação ao discurso direto, a fala direta da especialista, da dermatologista, foi feita ali utilizando as aspas. Então, no momento em que nós temos as aspas, nós temos o discurso direto, a citação, a fala utilizada pela especialista. E olha como ela trouxe informações importantes dentro desse texto, um texto informativo. Vamos para a segunda atividade? Por isso, sempre que atendo pacientes com pele extremamente secas, recomendo o banho de mar. Crianças com dermatite atópica também melhoram muito com este tratamento. A psoríase, por diminuir a reação imunológica provocada pela doença na pele, também tem um ótimo resultado com os banhos de mar, destacou. Nesse trecho, o que as aspas indicam? E agora, será que eu dei spoiler? Um tempo para vocês elaborarem a escrita de vocês, melhorar a proficiência escrita e escrever uma ou duas frases para responder a essa questão.
Então, vamos retornar aqui, né? Temos uma sugestão de resposta, né? Podemos afirmar que as aspas indicam o discurso direto, ou seja, a reprodução exata do que foi falado pela médica dermatologista entrevistada. Né? Então, se vocês escreveram aí a especialista, teve a sua fala presente no texto por meio das aspas, ou o discurso direto, a citação se apresentou por meio das aspas. Então, são possibilidades de vocês terem dado a mesma resposta, porém utilizando outras palavras e que também está correto, né? Então, vamos continuar aqui com o texto informativo. O texto informativo tem como função informar e ensinar. São utilizados textos informativos em jornais, revistas, livros didáticos, enciclopédias, sites e artigos científicos. Percebam que podemos ter esses textos informativos tanto no material impresso quanto nos ambientes virtuais. Ele fornece informações verdadeiras e objetivas sobre um determinado tema, assumindo um caráter prático e utilitário. Apresenta citações, fontes, dados e pesquisas, de forma a provar a sua credibilidade. Então, observem que no texto informativo nós não temos elementos da ficção, né? Então, a inventividade dos escritores e a capacidade que eles têm de criar situações diferentes, situações às vezes sobrenaturais, né, com certo misticismo, isso não se aplica no caso de um texto informativo. Por quê? Porque o texto informativo ele tem que ter um certo caráter de cientificidade, ou seja, os dados que estão informados ali precisam ter sido pesquisados, né? Então, pesquisas científicas têm que garantir a veracidade de tudo que está sendo informado para o leitor. Então, ele é diferente nesse sentido, né? Ele apresenta fatos reais. Nesse caso, inclusive, os fatos estão fundamentados por uma dermatologista, uma pessoa aí que pesquisa os benefícios do mar na nossa pele e na nossa saúde. Então, vamos ler aqui agora um infográfico, que, como o próprio nome sugere, trata-se aí de informações num gráfico. Então, vejam aqui, sua consciência faz a diferença. Está aqui escrito com letras maiores, né? Essas letras representam aqui o título desse infográfico. Na sequência, nós temos ali o desenho de um chuveiro, né? E as palavras: para um banho de chuveiro elétrico de 30 minutos, são gastos aproximadamente 90 litros de água. Observem que o 90 está ali em números maiores que as palavras escritas até então, para chamar a atenção do leitor com relação à quantidade exacerbada de água que se gasta num banho de chuveiro elétrico, né? E aqui nós temos aqui mais uma informação, né? Temos o mapa do Brasil e cada brasileiro consome, em média, 200 litros de água por dia. E por fim nós temos ali o desenho de uma torneira com uma gota, né? Escrito assim: para escovar os dentes em 5 minutos, com a torneira não muito aberta, gasta-se 12 litros de água. Será que precisa de levar 5 minutos para escovar os dentes? Né? Então, temos que tomar cuidado. Será que o banho realmente precisa durar 30 minutos? Né? Não dá para ligar o chuveiro, se molhar, aí se ensaboar, né? Desliga o chuveiro na hora que vai ensaboar, que vai fazer banho de creme no cabelo e outras coisas, e depois retorna? Porque olha a quantidade excessiva de água que nós estamos gastando de acordo com esse infográfico. Então, o infográfico é uma peça visual utilizada para apresentar informações e dados de maneira facilitada, o que ajuda na compreensão do leitor, mesmo quando o conteúdo tem maior complexidade. Costuma incluir textos e imagens na sua elaboração, como ilustrações, gráficos e ícones. Pensando em níveis científicos, os infográficos que misturam imagens e palavras estimulam os dois lados do cérebro, ajudando na absorção rápida das informações contidas ali. Então, vamos agora para a nossa terceira atividade para ver, né, o que vocês interpretam desse infográfico. Então, o texto ao lado mistura representação visual e dados. Que informações podemos localizar nesse texto? Então, vocês vão ter um tempo aí significativo para fazer uma transcrição dos elementos principais que vocês conseguem visualizar nesse infográfico. Um tempo para mais essa questão.
Então vamos ver aqui, pessoal, como que ficou uma sugestão, né, de reflexão sobre esse infográfico. Então vejam que o texto informa que em um banho de chuveiro de 30 minutos são gastos 90 litros de água, né? Cada pessoa no Brasil gasta em média 200 litros de água por dia. E escovar os dentes por 5 minutos com a torneira um pouco aberta já consome 12 litros de água. Então, basicamente, as informações principais estão aqui, né? Observe que nós temos os elementos visuais, que são os ícones, os desenhos ali presentes, e temos os elementos verbais, que são as palavras que constituem esse infográfico. Temos também vários dados numéricos, né? Várias informações que são passíveis de leitura, e quando vocês estão produzindo uma redação, é interessante que vocês usem esses dados e essa habilidade de transformar números em explicações num texto em prosa, né? Isso vai facilitar no momento em que vocês vão fazer a leitura do infográfico, transcrever os dados quantitativos e qualificar, né? Trazer uma reflexão sobre o que pode ser feito para diminuir esse consumo excessivo de água, no caso desse infográfico que nós estamos estudando. E vamos agora para a nossa quarta atividade. Qual seria o objetivo do texto? Então essa tá fácil, eu acho que eu já até andei dando spoiler aí, mais um tempo para vocês resolverem a nossa última questão. Então, observem que o objetivo do texto, né, no caso, esse texto que estamos analisando, a gente chama de gênero textual, e esse gênero textual é denominado infográfico, e seu objetivo consiste em sensibilizar ou conscientizar
sobre a importância de criarmos hábitos para economizar água. Então a ideia é fazer uma reflexão sobre as possibilidades aí que temos de cuidar da água, do uso excessivo da água, né? Então o que estudamos nessa aula? Nós lemos e identificamos informações em diferentes textos. Espero que vocês tenham gostado e até breve.